Olá, queridos alunos, eu sou a professora Renata Sonevente, farei com vocês a correção da nossa prova do TJ Capital na matéria de processo penal. Vamos lá? Comentário inicial aqui, né? A matéria de processo penal, a banca não inventou tanto, mas a gente tem várias pegadinhas aí, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Bora lá! Primeira questão, né? A questão 31. Tendo em conta as regras de impedimento e suspeição previstas no código, né? Aqui eu acabei de ler suspeição, mas na verdade, na prova estava escrito, veja isso, suspensão. Gente, né? Tá claro aí que nós tivemos um erro no enunciado, um erro de grafia, né? Não é suspensão. O juiz, quando ele é amigo íntimo de uma das partes, ele não fica suspenso, ele é suspeito. Então, né, o termo correto é suspensão, é impedimento e suspeição. E esse termo suspensão, né, ficou feio isso aqui, né? Ele é repetido em uma das alternativas também, tá? Isso é motivo para anulação, para recurso? Acho difícil, né? Porque é um erro de grafia. Tudo bem que, né, é um erro feio aí, mas a alternativa correta, ela não possui esse erro de grafia, então acho muito difícil a banca anular por conta disso. Mas, né, de repente quem errou essa questão quiser tentar com esse argumento, de verdade, eu acredito que a gente não tem aí, né, muitas anulações nessa prova. Mas vamos lá. Então, vamos falar dos casos de impedimento e suspeição. A letra A, deixa eu uma por uma com vocês, ó. A letra A já é o nosso gabarito, que diz assim: não poderão figurar no mesmo processo os juízos em juízos coletivos, juízes que sejam parentes entre si, ainda que afins em linha reta ou colateral até terceiro grau. Isso é verdade. Nós temos aqui a literalidade do artigo 253, tá? Então, veja que a gente não tem nenhum óbice aqui na questão, né, na alternativa que é a correta, certo? Mas vamos dar uma olhadinha nas próximas. A letra B tem um erro aqui dizendo que o promotor de justiça não pode atuar em processo em que tenha figurado como advogado, ok, né, de qualquer das partes, podendo atuar naqueles que figurou como testemunha ou informante. Ele também não, por quê? Porque o código diz para nós que os casos de impedimento, suspeição dos juízes vão se aplicar aos membros do Ministério Público. Então, se o juiz não pode ter sido testemunha no processo, o membro do Ministério Público também não pode. Então, é errada. A letra C. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, né? Quando nós tivermos o quê? Quando ele for parente, né? Quando tiver, se parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, estiver respondendo a processo análogo. Veja, é um caso de suspeição, mas não é um caso de suspeição que abarca toda essa galera aí, não. Por quê? Porque é um caso de suspeição somente do CAD. O que é CAD? Cônjuge, ascendente e descendente. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, ele colocou parente consanguíneo. Por exemplo, parente consanguíneo quem é? O irmão. O irmão não entra aqui, ele não é ascendente, ele não é descendente, não é? Então, muito cuidado, porque quando ele diz, e por afinidade, também não entra aqui, porque só falou ascendente, descendente, né? E o cônjuge. Então, aqui duas pegadinhas, parentes por afinidade, né? E os colaterais, né? Eu falei, consanguíneo, ok, né? Se for ascendente ou descendente, mas colaterais não entraria, certo? Então, tem um erro tênue aí na letra C. D. O juiz não poderá atuar em processo em que ele próprio tenha figurado como advogado ou qualquer das partes. Não se aplicando impedimento, no entanto, se a atuação como advogado é de parentes seus por afinidades. Cuidado. Se um parente do juiz em até terceiro grau, seja ele consanguíneo, linha reta e colateral, ou por afinidade também, parentesco por afinidade, for advogado nos autos, né, nós temos sim a causa de impedimento. Então esse finalzinho deixou a questão errada. Letra E. Começa bem, dizendo que as causas de impedimento e suspeição, aqui falou suspensão de novo, né, gente? O caso é suspeição, mas essa já tá errada mesmo. Decorrentes de parentesco por afinidade não cessarão com a dissolução do casamento, se houver filhos menores. Tudo bem.
Veja, o código só fala de filhos, o código não fala se os filhos têm que ser maiores ou menores. Se tem filhos, não dissolve. Cessando, no entanto, se inexistir filhos. Se existir, já tenham atingido a idade adulta. Errado, né? Quando existe aí filhos no casamento, né, na união estável, o impedimento de suspeição, ele permanece e não importa a idade dos filhos, certo? Então, temos aí uma invenção da banca na letra E. Ficamos então, olha, veja, artigo 253 é a base aí, né? Lembrando que a gente tem um erro de grafia, certo? Artigo 252 traz para nós as causas de impedimento, como vimos. A 354 traz para nós as causas de suspeição. Então, esses são os artigos que fundamentam aí o nosso gabarito, certo? Ficamos então com o nosso gabarito, ó, letra A. Não poderão figurar no mesmo processo em juízos coletivos juízes que sejam parentes entre si, ainda que afins em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, certo? É exatamente a literalidade do artigo 253. Vamos para a próxima. O Tício, vamos para a história do Tício. O Tício, estudante de direito, é réu em uma ação, tendo sido assistido por advogado, por defensor público ao longo de toda a instrução. Absolvido pelo juízo de primeiro grau, o Ministério Público recorreu. E o recurso aí foi apelação, né, gente? Tício, nessa ocasião, já era advogado devidamente habilitado. Quer dizer, o processo demorou tanto, deu tempo do Tício se formar, né, tirar a carteirinha da OAB. Veja, tendo ele próprio apresentado as contrarrazões do recurso para a manutenção da sentença absolutória. Diante dessas, né, as contrarrazões foram apresentadas por ele mesmo. Pode isso? Mas não pode. Lembre-se, quando no processo penal, ninguém pode ser, né, julgado sem defensor. Mas é possível no processo penal a chamada autodefesa técnica, que é aquela feita aí pelo réu que é habilitado. E habilitado aqui, né, é a pessoa que tem aí o registro na OAB e tal. Então aqui diz que ele é habilitado. Ah, professor, mas ele começou sendo, né, defendido por um defensor constituído. Pode mudar isso no meio do caminho? Pode, a qualquer momento. O réu pode aí desconstituir um defensor, substituir por outro, né? E pode, inclusive, né, exercer a autodefesa técnica. Então, não há impedimento nisso. Por quê? Porque a escolha, né, do seu defensor faz parte aí do direito à ampla defesa. Então, veja, a letra A vai dizer assim para nós: tendo sido a defesa de Tício exercida por defensor público ao longo do processo, por expressa disposição legal, é vedada a substituição, né? De maneira nenhuma, a lei não veda essa substituição. B. Ainda que Tício tenha sido assistido por defensor público, não há qualquer vedação legal para que ocorra a substituição por defensor particular, sendo ainda permitido que ele mesmo exerça a própria defesa, já que ele é habilitado. Então, ele pode contratar outro, ele pode exercer sua autodefesa, certo? Letra C. Então, a B é o nosso gabarito. A C. Tem um erro aqui na C, dizendo aí no finalzinho que é vedada a substituição. Não é vedada a substituição em nenhum momento. Ele pode a qualquer momento substituir o seu defensor ou se autodefender, se for habilitado. Letra D. Também, veja, no finalzinho fala vedada a substituição, não é vedada. E aqui na letra E vai dizer que ainda que advogado devidamente habilitado, né, por expressa vedação legal, Tício não pode exercer a defesa própria. Em nenhum momento o código veda essa situação. Então, letra B mesmo é o nosso gabarito. As outras, né, nós temos aí erros bem claros. Acho que essa questão, né, não há nenhuma possibilidade de recurso em relação a ela. 33. Tendo em conta as disposições constantes no Código de Processo Penal a respeito das citações e intimações, assinale a alternativa correta. Vamos uma a uma. A primeira vai dizer aí para nós que foi expedida a precatória para a citação do réu. Verificado que esse não se encontra, né, em lugar sujeito à jurisdição de outro juiz, o juiz deprecado devolverá a precatória sem cumprimento ao juiz deprecante para expedição de nova precatória. Veja,
Se chega no juiz deprecado, aí o oficial de justiça vai até, né, o local, verifica, ele não tá aqui, tá morando em outro lugar. Nós temos o caráter itinerante da carta precatória, né? A carta precatória não há necessidade de devolver ao juízo de origem para que o juízo de origem espécie uma nova precatória. A precatória tem o chamado caráter itinerante. Okay? Então, errada a letra A. Letra B. A citação por mandado por oficial de justiça dar-se-á preferencialmente em dias úteis no horário das 6 às 17. Por expressa vedação legal, não se realizará aos domingos. Gente, não existe essa disposição no Código de Processo Penal, até porque a citação ela pode ser feita, né, em qualquer momento. Essa disposição aqui, completamente errada. E se fosse lá no processo civil também estaria errada, né? Inclusive esse horário aqui nada a ver, e a citação lá no processo civil também pode ser praticada a qualquer momento, né? Qualquer dia. C. Estando o réu no estrangeiro, será ele citado por carta precatória. Super errado aqui, né? Por quê? Porque se ele está no estrangeiro não é carta precatória, é carta rogatória, suspendendo o processo e o curso prescricional até o efetivo cumprimento. E muito cuidado, porque olha atenção para isso que eu vou falar para vocês. Se tivesse dizendo aí rogatória, ainda estaria errado, porque a gente tem mais um erro aqui. Ainda que fosse rogatória, a rogatória ela suspende o prazo prescricional e não o curso do processo, tá? O código diz claramente sobre o prazo prescricional até o efetivo cumprimento. D de dado. A citação por edital dar-se-á quando o réu não é localizado nos endereços tidos como os de sua residência ou domicílio, estando assim em local desconhecido, ou quando há indícios de que o réu oculta-se do oficial de justiça. Até onde estava vermelho aí estava certo, mas quando ele está se ocultando do oficial de justiça, nós vamos ter o quê? A citação com hora certa, não é citação por edital, né? E a última, que é o nosso gabarito, não intimado o réu, por não ter sido localizado no endereço por ele informado e constante nos autos, em razão de ter se mudado. Veja, o réu tinha o endereço nos autos, mudou, não informou ninguém, e aí o oficial de justiça foi até a casa dele para fazer a intimação, não encontrou ele lá. O que vai acontecer nesse caso? Porque a obrigação é dele, né, de manter o endereço ali atualizado. Simplesmente o processo prossegue sem a presença dele. Veja que aqui estamos falando de intimação. Então ele já foi citado. Para que o réu seja intimado, ele já foi citado. Então o processo já está em curso. O processo continuará em curso, né? Sem a presença dele, teremos aí a tal da revelia, sem aqueles efeitos, né, de ser considerados verdadeiros os fatos alegados. Não, né? Temos a revelia, mas sem esse efeito. Letra E é o nosso gabarito e é a literalidade aí, né, do artigo 367. Vamos para mais um. Olha o Tício de novo. Aliás, Tício, o Meve estavam muito presentes nessa prova, né? O processo... deixa eu ir uma por uma. Vamos direto no gabarito, letra A. O processo seguirá pelo rito do juizado especial criminal e não sendo Tício localizado. Veja, o Tício praticou um crime, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Um crime que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo, em regra, se processam perante o juizado especial criminal, onde é adotado o rito sumaríssimo. Então aqui seria caso de rito sumaríssimo. Contudo, a letra A traz a seguinte situação: olha, o processo seguirá pelo rito do juizado especial criminal, ok? E se ele não for encontrado para ser pessoalmente citado, quer dizer, não achamos, se a gente não encontra para citar, nós vamos ter o quê? Citação por edital. Citação por edital não pode ocorrer no juizado especial, certo? O que acontece, então, se eu tenho um processo no juizado especial e precisa citar por edital? O juiz encaminhará os autos ao juízo comum e lá no juízo comum nós vamos adotar o rito sumário, ok? Então, é isso exatamente que a questão disse, ó, haverá remessa ao juízo comum e prosseguirá sobre o rito sumário, corretíssima a letra A. Letra B.
o processo seguirá pelo rito ordinário. Não é rito ordinário, né? É o rito sumaríssimo e, no caso de não poder ficar no rito sumaríssimo, né? Um dos exemplos é a citação por edital, vai para o juiz comum no rito sumário. Rito ordinário, não. Aqui a C traz rito sumário, mas de cara, né? Não é processo seguirá pelo rito sumário, seguirá se nós tivermos algum obstáculo no juizado especial, né? A letra A, ela diz, olha, vai ser lá no juizado especial, mas, né, se acontecer citação por edital, aí não. Então, tem aqui, é um caso especial. A letra C já diz rito sumário sem justificar, sem trazer nenhuma condição especial, então tá errado. A D também traz o rito sumário, sem trazer nenhuma condição especial, e ainda fala aqui do número de testemunhas de 3 testemunhas no rito sumário. Lembre-se que no rito sumário, o número de testemunhas, né, 5 testemunhas. E seguirá no rito sumário, mais uma vez, né? E ainda fala aqui, né, que será sumariamente absolvido se comprovar ter praticado em estado de necessidade. Até, ok, é um caso de absolvição sumária, mas o rito não é o sumário. O rito é o rito sumaríssimo lá no juizado especial criminal. Lembre-se, rito sumaríssimo, juizado especial criminal. Quando a gente fala que um crime está sendo processado no rito sumaríssimo, a gente já fala, ó, tá no rito, né, sumaríssimo no juizado especial criminal, certo? Então, a letra A que traz essa situação da citação por edital, sem reparos aí também, um combinado do artigo 538 do Código de Processo Penal e o artigo 66 da Lei 90/99 de 95, que fundamentam nossa resposta aí, né, para o nosso gabarito. Vamos para mais uma agora, a Mévia. A Mévia foi denunciada por crime de homicídio doloso. A denúncia foi recebida pelo juiz da vara do júri, sendo apresentada por Mévia resposta à acusação. Seguiu a instrução, oitiva de testemunhas da acusação, defesa, e encerrou a instrução, certo? Tivemos as alegações finais, então quer dizer, terminamos a primeira fase. Chegamos ao final da primeira fase. Vamos ver o que pode acontecer nesse momento. A letra A vai dizer assim para nós: se a decisão do juiz pela pronúncia de Mévia, né, se for pela pronúncia, será ela intimada através de seu advogado constituído ou defensor público nomeado. Muito cuidado, porque a regra é que Ministério Público e defensores nomeados sejam intimados pessoalmente. Então, né, eles pessoalmente de todas as decisões. Mas quando a gente fala da decisão de pronúncia, além deles, o código também traz a necessidade do acusado ser intimado pessoalmente. Então, da decisão de pronúncia, a regra é que se intime pessoalmente o acusado, certo? Então, não será por meio de advogado nesse caso. Letra B. Se a decisão do juiz for pela improcedência de Mévia, poderá o Ministério Público interpor recurso em sentido estrito. Não. Lembre-se daquela dica? Vogal com vogal, consoante com consoante. Da impronúncia cabe a apelação, não é recurso em sentido estrito. Letra C. Se a decisão do juiz for pela ocorrência de prática de crime não sujeito à competência do tribunal do júri, proferirá desde logo sentença condenatória. Então, se ele verifica que não é um crime doloso contra a vida, o que ele vai fazer? Ele não vai condenar, ele vai desclassificar. O que é desclassificação? Ele vai, né, declarar a incompetência do juízo e vai enviar esses autos para o juízo competente. D. Se a decisão for pela impronúncia de Mévia, então o juiz não está convencido, né, da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria, olha o que acontecerá aqui. Ainda que preclusa, muita gente ficou na dúvida por conta desse termo ainda que preclusa, né? Porque no código, no artigo que fala disso, não coloca ainda que preclusa. Então vamos lembrar, né? A preclusão aqui, né? A preclusão ela pode ocorrer de forma temporal, lógica, né? Onde a pessoa vai perder aí o direito de praticar um ato. Quando a gente fala que uma decisão está preclusa, é porque não cabe mais recurso, ou porque o prazo do recurso já passou e a pessoa não recorreu, ou então porque ela já recorreu e foi julgado, né? Então, a pessoa não pode mais recorrer. Então, em outras palavras, nós teríamos como consequência de uma impronúncia preclusa o trânsito em julgado. Veja, se a impronúncia já transitou em julgado, ou já está, né, preclusa, quer dizer, não vamos mudar essa decisão de impronúncia. É possível que ele seja pronunciado de novo? Sim, que ele seja processado de novo? Sim, se tiver novas provas,
Ele foi impronunciado, acabou, né? Teve recurso, o tribunal manteve a impronúncia. Daqui 2, 3 anos vem aí uma prova nova. Pode o Ministério Público oferecer denúncia? Pode. Mas mesmo estando preclusa a impronúncia, sim, ela não pode estar, o que? A ação não pode estar prescrita, ok? Não pode ter a prescrição aí em relação ao crime, ok? Agora, a preclusão é dizer que ele não poderia mais recorrer, não pode recorrer, né? Mas se tiver prova nova, não há nenhum óbice para que o Ministério Público interponha aí, né? Proponha uma nova denúncia, ofereça uma nova denúncia, desde que não esteja extinta a punibilidade. Tá? Então, correta a questão, a banca só incluiu a questão da preclusa, mas que não interfere aí no sentido da alternativa e do que a lei diz, tá? Então, tá corretíssima a letra D. Letra E. Se a decisão do juiz for pelo reconhecimento de que Mévia agiu em legítima defesa, circunstância que exclui o crime por ausência de licitude, ainda assim, ela será pronunciada. Veja, se a Mévia agiu em legítima defesa, a legítima defesa, ela é o quê? Ela é uma excludente de licitude. Diante de uma excludente de licitude, nós temos a absolvição sumária, não é? Então, não é caso de pronúncia nesse caso, não. Então, ficamos aí com a letra D. Os artigos que fundamentam a nossa resposta é o artigo 414, né? Que fala aqui da impronúncia, que é da nossa alternativa. Vamos até ler lá. Não se convencendo da materialidade do fato, da existência de indício suficiente de autoria, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado. Olha o parágrafo único, que era o que estava na alternativa. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, pode ser formulada nova denúncia ou queixa se houver nova prova, tá? Então, o fato de estar preclusa em pronúncia não é óbice de maneira nenhuma para que seja proposta e oferecida nova denúncia. 415, 416, 19 e 420 são os artigos aí que fundamentam as outras alternativas. Vamos para 36? A questão 36, né? Eu sempre costumo, vou até aproveitar para fazer um parênteses aqui. Sempre me perguntam assim, professora, o que você acha? Onde eu devo focar? Posso estudar, né, para a prova baseado somente naquilo que mais cai? Eu sempre falo, não faz isso. Por quê? Porque pode dar na louca da banca falar assim, olha, então agora eu vou perguntar algo que nunca cai, porque o pessoal não tá acostumado, né? E foi o que aconteceu nessa questão, né? Por isso que eu sempre digo, gente, quer passar, quer gabaritar, quer chegar perto, entendeu? A gente tem que estudar tudo, todos os artigos previstos. Professora, mas é muita coisa, né? Mas, gente, não tem outra receita, né? A gente tem que conhecer aí todo o edital. Eu sempre digo que o maior desafio do concurseiro, né, é conhecer o edital de cabo a rabo. Isso demanda tempo, demanda planejamento, mas, gente, é possível. E aqui nós temos, por exemplo, né, no curso teórico, eu comento sobre, nós vamos artigo por artigo da restauração de autos. E eu sempre comento assim, olha, gente, é algo que é muito raro cair, mas a gente não pode passar e não falar nada sobre esses artigos. A gente precisa dar uma olhada neles. E quem deu uma olhadinha se salvou aí nessa questão, porque realmente é um tema, assim, que cai pouquíssimo. Mas vamos lá. Letra A. Então, vamos falar sobre restauração de autos extraviados. Se extraviados os autos em segunda instância, nele tramitará o processo de restauração. Veja, se os autos foram extraviados na primeira ou na segunda instância, não importa. A restauração sempre será feita na primeira instância, porque é mais fácil coletar as provas, certo? Então, errado. B. Os exames periciais serão obrigatoriamente repetidos e realizados também obrigatoriamente pelos mesmos peritos. Primeiro, que não é obrigatória a repetição. E segundo, que também não é obrigatório que sejam realizados pelos mesmos peritos, porque vai ter situação que nem vai poder, o cara não é mais perito, né? Morreu, sei lá o que, aconteceu alguma coisa com ele. Preferencialmente a gente vai buscar isso, tá? Então não há essa obrigatoriedade. Letra C. Mesmo pendente decisão que julgue restaurados os autos. Então a gente ainda está restaurando os autos ali. A sentença condenatória em execução, veja, uma pessoa foi condenada, já está cumprindo pena e os autos sumiram e nós estamos fazendo aí, né, o procedimento para restaurar os autos. Essa pessoa vai para a rua, sumiu os autos, solta todo mundo, não é assim, né? Veja, então o que acontece? Ela continua, né, a sentença condenatória continua a produzir efeitos.
Se houver guia arquivada no estabelecimento prisional, onde o réu cumpre a pena, ou registro que torne inequívoca a sua existência. Então, ok, sumiu o processo, onde estava a sentença, mas nós temos aí uma guia com cópia da sentença, nós temos um registro dessa sentença condenatória. Ele continuará a cumprir sua pena normalmente. É o gabarito, letra C. D. Poderão ser inquiridos sobre os atos do processo e as autoridades, os serventuários, os peritos, as demais pessoas que nele tenham atuado. Inexistindo previsão, contudo, da oitiva de testemunhas e outras provas do teor, né, do processo extraviado ou destruído. Gente, super errado isso, porque muitas vezes a gente não vai ter mesmo prova documental. E aí vai ser preciso contar com depoimentos. Sim, testemunhas, mas olha, esse documento existia mesmo, ele, né, nesse documento estava escrito isso, isso e isso. Então, né, possível, sim, a oitiva de testemunhas. A letra E, no mesmo sentido, no caso de processo em que ainda não foi proferida a sentença, as testemunhas serão requeridas. Até aí, ok. Inexistindo possibilidade de substituição daquelas que não forem localizadas. Veja, há possibilidade de substituição sim. Se as testemunhas não foram localizadas, é possível que sejam substituídas. Então, aqui fundamento para a nossa assertiva, artigo 541, 543 e 548. No 548, nós temos a literalidade aqui, né, da assertiva que ficou sendo o nosso gabarito, que é a letra C. Veja, ó, exatamente o que nós falamos aqui a respeito da letra C, certo? Então, o VUNESP veio aí, e não foi só em processo penal, em outras matérias também, com os chamados artigos escondidos, né? Que são aqueles artigos que normalmente a gente nem acha tantos exercícios, tantas provas anteriores para treinar. Então, fique ligadinho nisso, né? Para as próximas provas. Outros artigos que há muito tempo não são cobrados, que parecem que estão meio escondidos por aí, podem ressurgir. Questão 37. Vamos para a última questão de processo penal. Tendo em conta as previsões a respeito da revisão criminal constante no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. É personalíssima. Errado, né? A ação de revisão criminal é uma ação autônoma, impugnativa, e ela pode ser proposta pelo próprio réu, né, condenado no processo anterior, bem como pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente, e aqui também o irmão, né? Então, ela não é personalíssima. É possível, sim, né, no caso de morte, que haja aí a sucessão nesse sentido. Letra B. A ação de revisão não poderá ser liminarmente indeferida pelo relator. Pode, veja, se uma pessoa propõe, lógico que a ação de revisão, né, ela vai ser julgada pelo tribunal, mas se uma pessoa propõe a ação de revisão, chega lá, né, no tribunal, primeiro que vai olhar a ação é o relator, e o relator já verifica que falta aí coisas essenciais, né? A pessoa entrou com uma revisão criminal dizendo o seguinte: olha, meu argumento é, estou me sentindo injustiçado, e isso não é motivo para uma revisão criminal. Né? Se a coisa é muito clara, se o óbice aí é muito grande, o próprio relator de cara já pode liminarmente indeferir. Dessa decisão, né, de indeferimento liminar do relator, cabe recurso. E aí cabe recurso para a mesa, né? C. Tem por finalidade anular a condenação, ok? Ou provar a inocência do condenado, tudo bem. Não se prestando a diminuição de pena. Diminuição de pena é bom ou é ruim para o réu? Ah, é bom. Tudo que é bom para o réu, né, pode acontecer aí na revisão criminal. O que não pode acontecer na revisão criminal é qualquer circunstância que agrave a situação do réu. Para diminuir, pode. Letra D, que é o nosso gabarito. Julgada procedente a revisão, na sentença poderá ser reconhecido o direito à justa reparação. É o direito à indenização. Pelos prejuízos decorrentes do erro ou da injustiça da condenação, desde que requerido pelo interessado. Então, se ele pedir, lembre-se que as indenizações têm que ser requeridas, o Estado não vai pagar se alguém não pedir, né? Então, cabe sim indenização. Nós temos alguns casos que a indenização não será aí permitida, que é o caso, né, por exemplo, pessoa, autoacusação falsa, a pessoa se colocou naquela situação, né, casos de acusação meramente privados. Mas a regra é essa que está na letra D mesmo. E pode ser requerida a qualquer tempo, desde que antes de extinta a pena.
errado, mesmo depois de extinta a pena, ele pode ter cumprido toda a pena, gente, né? Cabe revisão criminal a qualquer tempo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ok? Bom, aqui o nosso fundamento, artigo 622, 623, 625, 626, 630 e 31. Bom, encerramos por aqui nossa correção. Eu espero que você tenha aí acertado as questões. Lembre-se, aquilo que você, porventura, não tenha acertado, volte nos artigos, faça a leitura, fique muito de olho para as próximas provas, para esses artigos que acabam não aparecendo tanto. Eles devem vir por aí também, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!